Olá, curiosos! Bom dia, curioso! Bom dia, curiosa! Hoje é 16 de abril de 2022. Amanhã é domingo de Páscoa. Vai ter chocolate no programa de hoje? Claro que vai! E não é só chocolate, não. Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. E os destaques do programa de hoje são: 500 caçadas atrás de músicas perdidas. O Antônio Mir vai contar essa história para a gente. A misteriosa introdução do hino nacional brasileiro. Sabe aquele comecinho, né, que é instrumental? Tem um verso que desapareceu repentinamente. Que história é essa? O Gilmar Lopes explica. E uma raia pode matar um humano? Olha o tema do biólogo Guilherme Domenichelli. Que história! Polêmicas na obra de Monteiro Lobato com Silvio Alexandre no Universo Fantástico. E tem também a curiosa bandeira da Ilha de Páscoa. Ó, a gente adora essas brincadeiras, hein? Tudo isso e muito mais no Olá Curiosos, que está começando agora e começando com o nosso reclame comercial retrô, né? Músicas que embalaram a publicidade em diferentes épocas, com o professor Fábio Dias, criador da página, né, do perfil Clube do Jingle no YouTube e autor do livro Jingle é Alma do Negócio. Vamos lá? Clube do Jingle. É muito comum que anunciantes recorram a músicas famosas para servir de base para paródias, que a rigor vão funcionar como jingles em suas campanhas publicitárias. Nós já vimos diversos exemplos disso aqui no nosso programa. Em datas como o Natal, o Carnaval, são escolhidos temas como Jingle Bells, marchinhas carnavalescas que são adaptadas e onde são inseridos o nome do produto ou do serviço anunciado. O que não é muito comum é quando se escolhe um tema que, a rigor, não tem nada a ver com a data em questão ou com o produto anunciado. É justamente esse o caso do jingle que eu trouxe hoje. Esse jingle embalou um comercial dos chocolates Evelyn, uma fábrica bastante famosa na década de 80 que hoje não mais existe, que escolheu para o seu comercial de Páscoa, né, o tema do filme Cantando na Chuva, de 1952. Onde, assim como o protagonista do filme, um coelhinho dançava sob a chuva e apresentando as características dos ovos de Páscoa da marca para aquela data. O filme foi produzido pelo estúdio de animação de Daniel Messias, mas infelizmente não tem os créditos de quem fez a adaptação da letra, né, quem criou a letra para o tema, que acabou funcionando como uma paródia e ficou muito bem feita. Vamos assistir o comercial de Páscoa do Chocolates Evelyn do ano de 1989, no comercial animado pelo estúdio de Daniel Messias. A Evelyn tem novidades, tem ovos de chocolate, além do leite e o crocante, tem o ovo branco também, e deliciosos bombons. Chocolates Evelyn, o show da paz. Há 20 anos, quando eu comecei a fazer esse programa no rádio, né, as pessoas falavam assim: nossa, mas você não tem medo que as curiosidades de um dia para o outro acabem, né? Você falar todas as curiosidades, mas não, gente. Nós somos assim diariamente bombardeados por notícias curiosas, né? Algumas engraçadas, outras até bizarras, né? Então, curiosidade nunca vai acabar. E eu falo isso por causa de uma notícia aí que ficou polêmica essa semana, que foi o cartaz da peça teatral Via Sacra, atração da Semana Santa em Teresina, capital do Piauí, né? Esse cartaz deu o que falar, que Jesus, né, o personagem que faz ali Jesus na peça, aparece no centro de 4 misses, né? E todas com roupas decotadas, sensuais, né? E aí a internet não perdoou, e aí rapidamente tiraram os cartazes
da rede, o negócio, mas aí já tinha viralizado, todo mundo já tinha copiado. As coisas que acontecem, né? É Brasil que não acaba mais mesmo. Será que ninguém né, percebeu isso? Que alguém produziu, alguém assim teve a reunião para decidir o que ia fazer, aí juntaram as fotos, né? Ninguém lembrou o que é a Semana Santa, né? Aí alguém fez, apresentou, alguém aprovou, né? E isso, um dos patrocinadores é a Prefeitura de Teresina, vejam vocês. Bom, mas vamos falar mais um pouco de Páscoa e de Semana Santa, né? De modo geral e também nessa área cultural, agora em versão podcast, com o nosso professor Marcelo Abud, especialista em podcast, pesquisador da história do rádio, profundo conhecedor do tema. Ele vai juntar as duas coisas agora para comemorar também a Páscoa aqui no Olá Curiosos. Vamos ver? Hoje pode. Com Marcelo Abud. Quando se fala em mídia sonora e Semana Santa, o grande marco, sem dúvida nenhuma, é o radioteatro A Vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Realizado em 1958 pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, essa produção contou com centenas de pessoas. Atualmente, você tem acesso a esse radioteatro na íntegra, porque ele foi digitalizado nos anos 90 pela Collectors Editora. Então, alguns sites que se dedicam à história do rádio acabam disponibilizando esse conteúdo. E no Peças Raras, onde a gente conta os bastidores do rádio, no episódio 44, tem um trecho, a abertura, na verdade, deste radioteatro da Nacional de 1958 e também o Eli Corrêa narrando a Paixão de Cristo em 2010, o que ele fez em capítulos durante a Semana Santa daquele ano. Vamos ouvir aqui um trechinho do Eli Corrêa narrando um episódio da Paixão de Cristo. Raios ameaçadores! O barco estava quase virando. Todos começam a gritar de medo. Todos entram em desespero total diante da tempestade, diante dos trovões, diante dos relâmpagos e raios. Calmo, extremamente calmo numa situação tão desesperadora, Jesus se levanta, olha para o céu em fúria, faz um gesto com as mãos e... silêncio. Repentinamente tudo se tornou silêncio. A chuva cessou. Os trovões pararam de repente. Os raios não caíram mais. E o mar se acalmou. E voltando ao radioteatro A Vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, um dos canais que traz a íntegra da produção é o Música e História, um canal do YouTube que tem ali uma playlist chamada Rádio Nacional. Lá você encontra todos os capítulos deste radioteatro. Bom, aqui nós vamos ouvir um trechinho do narrador fazendo a abertura da Vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. O narrador, no caso, é um dos mais importantes radialistas da história, o César Ladeira, e ele dá voz a um texto escrito por outro gigante, o Giuseppe Ghiaroni, que é justamente o autor da adaptação da Paixão de Cristo para esse radioteatro. Acompanhe. Enquanto todos os povos, enquanto todas as categorias de pessoas não compreenderem e não reconhecerem que estão obrigadas aos deveres desse parentesco espiritual de irmãos, como filhos de Deus, não estarão dispostos a sacrificar os seus interesses particulares em prol do bem comum. Enquanto cada indivíduo só tratar de viver para si, haverá desassossego social. Enquanto cada classe procurar apenas o seu exclusivo interesse, haverá luta de classes. E enquanto cada nação também só cuidar do triunfo dos seus interesses, haverá guerras. Jesus não redimiu uma raça especial, nem uma classe determinada, nem uma cor apenas de homens.
Nosso Senhor padeceu e morreu por todos os homens, e a todos elegeu por seus filhos. Enquanto essa versão clássica original do radioteatro A Vida de Nosso Senhor Jesus Cristo pode ser encontrada em uma busca por canais destinados ao rádio na internet, uma outra, mais recente, merece também destaque. Trata-se de uma releitura da peça teatral As Margens à Paixão de Cristo, do grupo A Via de Teatro. Em formato de audiodrama, nome que também é utilizado para designar produções como os tradicionais radioteatros, a produção está disponível em aplicativos de podcast e no canal do grupo A Via de Teatro, no YouTube. O galo cantou e anunciou que a noite acabou, que o sol despertou, novo dia raiou. Eu também quero cantar pra feliz anunciar a nova luz que virá, pra esse chão habitar e curar, verdadeira luz que virá, pra ensinar esse povo a amar. O galo cantou! Eu habito em lugar alto e santo, mas estou junto com o humilhado e desamparado, a fim de animar os de espírito abatido, a fim de animar os de espírito humilhado. As Margens, A Paixão de Cristo, é uma peça teatral imaginada para ser encenada em espaços públicos da cidade de Iparana, no Ceará. As praças por onde essa montagem passou desde 2018 são habitadas por mulheres, crianças e homens esquecidos pela sociedade e que vivem às margens do cotidiano da cidade. No ano passado, o espetáculo foi adaptado para o formato de audiodrama, com captação no estúdio Rede Cucabarra. É uma produção muito caprichada e que tem na trilha sonora um dos seus pontos fortes. E essa adaptação, esse audiodrama, traz para os dias de hoje o contexto da Paixão de Cristo. As Margens à Paixão de Cristo, a vida do nosso Senhor Jesus Cristo e o episódio 44 do nosso podcast Peças Raras são as dicas para você refletir sobre esse período do ano na Podosfera, esse incrível universo dos podcasts. Bom, e quem quiser mais sobre Páscoa, né, o programa de hoje ainda vai falar sobre o tema Páscoa, mas quem quiser muito mais pode acompanhar no site do Guia dos Curiosos uma série de reportagens. Porque o coelho é um dos símbolos da Páscoa, é um deles. E ao longo da semana nós fomos mostrando como é a comemoração em todas as regiões do país. Quem nos segue no Facebook, com certeza viu aí como é a Páscoa no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul e no Sudeste, e todos os links ainda estão lá para você conferir. E quem viu o Olá Curiosos na semana passada comemorou comigo e com o Antônio Mir o boletim número 500 dos Caçadores da Música Perdida. Se a gente incluísse os outros, né, o Sci-Fi, o Tirando Pó, ia dar muito mais. Fora as participações ao vivo do Antônio Mir ao longo desses 20 anos. Mas não, nós vamos celebrar os 500 boletins. E falei, não, Mir, vamos conversar. Né? Não é todo dia que alguém chega a um número 500. Número espetacular. Bom dia, Mir! Bom dia, Marcelo. Bom dia, internautas e ouvintes. O Antônio Mir começou a fazer, nos tempos do Você é Curioso, por uma questão que, assim, eu estava curioso em conhecê-lo. Entrei na Rádio Bandeirantes e chegava toda hora mensagem, né, de um tal de Antônio Mir. Mas não era só no Você é Curioso, na programação inteira. Eu falava assim, aí um dia eu lembro que eu estava ouvindo de madrugada, voltando de uma festa. Aí não lembro quem fazia a madrugada e falou assim, bom, aqui o nosso ouvinte Antônio Mir. Eu falei, não, peraí. É que naquele tempo não se falava em robô, né, Mir? Porque eu pensava que você era robô. Exatamente. E o cara escrevia todos os programas, né? Ele comentando, e sempre comentários legais, inteligentes. Eu falei, não, eu preciso conhecer esse cara. E aí eu te convidei, que era para te conhecer, eu já tinha um tema específico. Não, você me convidou para fazer a abertura do programa de aniversário. O Abobrinha do Dia. Você me pegou no banheiro. Preciso falar com você. Lá no Itaú Cultural. A gente só te conheceu lá? Nunca tinha falado com você antes?
Não, já sim, porque a gente se conheceu através da Ana Paula, lembra da Ana Paula Corradini, que trabalhava na editora com você? Eu fazia uns desenhos, mandava para ela, tudo, depois a gente se conheceu, descobri que você morava 2 ruas acima da casa da minha sogra também, fui num aniversário seu, a gente conversou antes, sim. No programa... aí você foi convidado para fazer a abertura do programa, aí não tinha o boletim ainda, né? Não tinha, foi 2003, 2004. Eu fui participar só depois. Conta um pouquinho dessa sua ligação com a música. Você falou que embalava uns bailinhos, meio que fazia trabalho de DJ ali. Como é que é a tua ligação com a música, Mir? Era isso aí, porque eu sempre mexi com projetos. Eu sempre trabalhei em escritório de arquitetura, tudo, e a música era um hobby, né? Desde o tempo do colégio também, a gente curtia muito as rádios AM, a Excelsior, a difusora, porque tinha umas músicas de vanguarda, né? E aí a música foi um vício. Eu ganhei a minha vitrola e compro um disco, compra outro. Vamos fazer um bailinho. E foi crescendo a brincadeira, tudo, né? E aí comecei a fazer. Fiz muito bailinho de garagem. Todo final de semana tinha bailinho de garagem. Então você reunia e juntava na garagem de um, do outro, e sempre tive. E fui fazendo, e fui gostando da música. Eu assisti aquele filme Deus Abençoe as Férias e as Crianças, e a trilha sonora dos Carpenters. Aí comecei a me ligar nas músicas, aí vai embora, né? Você fica... Você cobrava ingresso para esses bailinhos para comprar disco depois? Não, era entre amigos só. Eu só cobrei, na verdade, de um baile de 15 anos que uma tia minha me falou, olha, ela quer contratar. Poxa, mas fui, aí montei todo o esquema com luzes, e fiz o baile de 15 anos dela. Foi o único baile que eu cobrei. O resto era tudo por prazer mesmo. Eu varava noites, às vezes, a gente comprou um tape deck com duplo, aí a gente gravava, já deixava as músicas prontas, né, no tape deck, gravava, passava a noite gravando, porque tinha que ser em tempo integral, né, e fazia isso daí. Aí comecei a guardar os discos, né, e aí comecei a mandar e-mail para um programa curioso ali, dando sugestão de pauta. Mas sempre gostei de música, sempre. Era hobby. Você gastava tudo que você ganhava em discos, assim? Não. A gente guardava dinheiro, tá? Porque a gente não trabalhava tudo, né? Eu comprava disco e no fim do ano você comprava uma calça Levi's ou calça Lee. Você guarda dinheiro, entendeu? Mas não gastava só nisso. É assim, eu gosto da música. Eu não sou um fã de um cantor, de uma banda, não. Eu gosto de uma música ou várias. Elton John, é impossível se não gostar de várias músicas do Elton John. Mas é que não sou fã daquele de Carter, que sei tudo. Não. Eu gosto da música. A música bateu, caiu bem no ouvido, pronto, eu guardo. Entendeu? Mas aí você tem que ter um ouvido muito bom e uma memória muito boa, porque essa brincadeira dos caçadores da música perdida é porque os ouvintes às vezes perguntavam, né? Eu ouvi uma música que era assim, lá, 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 lá. Aí o Mir falou, não, faz esse lá, 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 mas lá, lá. Aí você matava. Você tem que ter uma memória e tem que ouvir muito para saber isso, né, Mir? Porque você não é o Shazam, você é o Shazam antes do Shazam, né? Isso. Olha, quando a gente era mais jovem, a gente brincava muito de adivinhar músicas. Então, dava uma palavra, a gente brincava, era normal a gente brincar com as músicas. Meu cunhado também gostava muito de música, então a gente brincava com esse negócio de música, do lá, 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 subiar. Eu acho que é isso, sabe? A gente tem um ouvido... às vezes falha, mas normalmente a gente consegue lembrar alguma coisa. Você falou do Lalala, uma vez eu recebi uma mensagem em que a pessoa que pediu uma música, olha, a música é mais ou menos assim, lá, 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 só que escreveu, né? Falei, sinto muito. Falei, grava um áudio, né? Era difícil até, mas grava um áudio e me passa, porque senão eu não vou conseguir adivinhar que música que é essa, sabe? Mas era divertido. Quando você assistiu Qual é a Música do Silvio Santos, você era bem melhor que o Naim, não era? E a Gretchen. Não era. Eu gostava de assistir aquilo lá também. Adivinhava as músicas assim. Era divertido. Ô Mir, vamos contar algumas curiosidades aí, as melhores histórias desses 500 boletins. Então, algumas coisas que te marcaram assim, fortemente. Né? É um trabalho que você está fazendo. Você começou com o Antônio Carlos Cabreira. O Cabreira. Do site Mofolândia, por isso eram os caçadores da música perdida, eram vocês isso. dois. Então apresenta o quadro
E depois eu queria ouvir algumas histórias suas. Apresentar o quadro como? Assim, como é que vocês faziam no começo? Não, entendi. É assim, como você ganhou do Cabreira num desafio nos programas de aniversário, ele descobriu que os discos eram meus, que você estava usando. Tem essa, né? Você ganhou um desafio dele. Tanto que surgiu o troféu É Bom para o Moral, que ele trouxe a música da Rita Cadillac, aí você começou a levar Topo Gigio da vida, essas coisas, né? E aí um dia ele, deixa eu ver esses discos, só que tava lá, em vez de Marcelo Mier. E aí você me convidou para participar do programa, que tá um quadro. Aí surgiu Caçadores da Música Perdida, eu fazia junto com o Cabreira, nós fizemos uma boa parte, sei lá, uns 25, 30 episódios juntos, né? Boletins juntos, eu gravava na casa dele, porque eu não tinha equipamento, né? Não tinha software, e ele já estava com o Mofolândia há um bom tempo já, né? E aí toda sexta-feira eu ia para a casa dele, lá a gente gravava à tarde e fazia o boletim. Eu lembro da música do primeiro boletim, infelizmente eu não lembro mais o nome de quem pediu, porque esses arquivos eu perdi. Meu HD literalmente pegou fogo e foram-se embora, assim, acho que uns 100, 120 boletins antigos, os primeiros, né? E a música a pessoa pediu que era do Ravi Shankar e Family, Ravi Shankar Family e Friends, né? Que era um disco de 73, a música I Am Miss You, e era um disco que foi produzido pelo George Harrison, né? Ele era amigo daqueles pessoal daquela época. Essa foi a primeira música que a gente identificou nos Caçadores da Música Perdida. Infelizmente eu não lembro mais o nome da pessoa que pediu, tá? Eu tinha gravado nos boletins tudo escrito, mas eu acabei perdendo infelizmente. Então isso são só lembranças agora, né? E aí o Cabreira me ensinou, né, a entonação da voz, como fazer os cores, tudo. E a gente produzia tudo isso numa sexta-feira à tarde, né? Aí depois eu achei que eu estava aborrecendo demais, eu falei, olha, eu vou gravar a minha parte, eu vou comprar uma mesa, vou gravar um microfone e passo para você e você edita. E aí eu fui aprendendo, e aí o Cabreira estava sobrecarregado por causa do Mofolândia também, e aí ele estava prestes a lançar o livro do Mofolândia, o Almanac da Música Brega, entendeu? E aí ele falou, você consegue? Eu falei, não, vou tocar sozinho, então sem problema nenhum. E aí me liberou, acho que foi um finalzinho de estreou em 2006, e aí em 2007, na metade do ano, eu já comecei a tocar sozinho, já tinha aprendido o ofício, né, com ele, tudo. Agradeço ao Cabreira até, porque ele que me ensinou as edições, tudo. Aí depois eu fui lendo, fui estudando, e aí fazia as caçadas, ia nos sebos naquele tempo, porque o YouTube, ele estreou em 2007 ou 2006, o YouTube. Então não era essa. Hoje, YouTube é uma brincadeira de criança. Qualquer bebê com celular acessa o YouTube, mas naquele tempo não era, né? Tanto que naquela época, em paralelo, surgiu o TV Trash, que eu achava tanta coisa legal, e não era fácil de achar não era fácil de encontrar as coisas no YouTube. Você tinha que jogar palavras-chave, e aí eu criei esse pequeno almanaque, né? Um manual, um guiazinho, por assim dizer, dando as palavras-chave para acessar as coisas divertidas que aconteciam. Isso foi em paralelo aos Caçadores, porque aí comecei a pesquisar no YouTube, mas não tinha tudo. Então eu tinha que ir no sebo, eu ia muito no Eric Discos, ali em Pinheiros, sabe? Ficava fuçando as capas, lendo, eu perguntava para ele, porque ele também me ajudava nas pesquisas, entendeu? E aí esse foi o início dos Caçadores. Depois com a internet ficou tudo um pouco mais fácil, porque teve coisas que eu não encontrei mesmo, assim, digamos que em 500 boletins, 20 coisas que pediram eu não encontrei realmente, porque não tem rastro, né? Uhum. Ou chega num coleção que tem, ou você sempre encontra um rastro, um número, mas você não encontra uma referência para você começar a pesquisar. É difícil, né? Então a internet ajuda muito. E assim, mas toma cuidado com as pesquisas quando você começa a encontrar textos muito repetidos, o mesmo texto em vários lugares, porque a informação não pode ser verdadeira, né? Então assim, procure de várias fontes,
Aí você, opa, cheguei num lugar que eu encontrei um disco, aí você começa a pegar um número, aí você começa a descobrir o selo, a capa, e aí vai. E aí você consegue chegar Muito na legal. música. Um Então, processo... conta algumas histórias aí, e se você tiver algumas coisas para mostrar também, né, de achados seus, de achados para outras pessoas, né, que o boletim acabou fazendo com que o seu acervo também melhorasse. Olha, entre aspas. O que as pessoas me pediam até que era muito fácil. Eram coisas mais comuns, as pessoas, eu tinha esse disco, eu não tenho mais, então era mais simples. Nas pesquisas, a gente começa a descobrir algumas coisas. Por exemplo, o professor Fábio Dias falou num boletim dele sobre as músicas que a Varig fez para promover as viagens e tal. Eu tenho... Cadê? A coleção... Completa? Completa de todas as... São compactos, né? Essa é a minha paixão, os compactos, que são as músicas dos estados que foram compostos. Conheça o Brasil pela Varig. Conheço o Brasil pela Varig. Então, e São foi Paulo, tema Bahia, dele aqui na semana passada, justamente. Isso, então, ele comentou, e eu até preciso comentar com ele, que eu falei, olha, eu tenho aqui os originais, né? E a gente vai descobrindo essas coisas. Uma paixão minha também são os jingles. Então, eu tenho LPs de novela, trilhas sonoras, discos de cantores e tal, mas eu tenho também uma paixão pelos jingles, né? E descobri, por exemplo, outra raridade, que é esse disquinho aqui da Atlantic, né, que era o ratinho do posto Atlantic. O que tem de raro nesse disco aqui? Ele tem a música, a banda Ratinho, e tem uma cantiga de rodas. E quem é o produtor desse disco? Tá aqui. Você tem que falar para a gente que não vai dar para ler. Tá. É o Altamiro Carrilho. Inclusive, ele toca a flauta nas músicas que estão nesse disco aqui, nas cantigas e na música do Ratinho Atlantic. A gente sabe que hoje é Atlantic, né? Mas naquela época, tanto que no disco eles falam Atlantic, né? Como tinha também a Texaco. E no evento eu fiquei conhecendo um diretor dessa empresa de petróleo que ficou bravo comigo, que falou, não é Texaco, é Texaco. Texas Petroleum Company. Eu falei, ok. Tá. Aqui no Brasil eu vou avisar todos os brasileiros sobre isso. E Minha, você tem uma noção de quantidade de discos, tal, ou você perdeu a conta? Marcelo, vou ser sincero, eu já perdi a conta, tá? Já perdi. Assim, eu devo ter em compactos uns 500, mais ou menos, né? Mas, assim, tem alguns que são repetidos, o pessoal acaba me dando alguma coisa, tal... mas assim, eu já perdi a conta mesmo, tanto dos boletins dos caçadores com as participações só de Natal, né? Fizemos 10 anos de música de Natal. Então, só Natal, aí fora as missões que vocês passavam para mim, então eu já me perdi. Então, e assim, infelizmente eu perdi a conta mesmo. Realmente não tenho, não consigo. Eu já comecei a tentar catalogar, mas aí, sabe, é muita coisa, você vai indo, alguém tem que fazer para mim. Eu vou ter que contratar alguém para fazer isso. Então mostra mais alguns assim para a gente ver. Vamos lá, ó. Fuscão Preto autografado? Fuscão Preto, Espera aí que eu vou contar essa história aqui. Esse disco aqui, esse e vários outros, eu emprestei para o Cabreira fazer fotos para ilustrar o almanaque da música brega. Vários discos, né? Eu emprestei para o Cabreira. Inclusive estava o Fuscão Preto, e no dia do lançamento foi em maio de 2007, estavam muitos cantores presentes, mas eu não estava com os discos lá porque estavam emprestados para a produtora fazer a impressão dos discos, do livro. E aí o Almir Rogério estava lá, eu peguei uma almanaque e falei, autógrafo para mim, né? Ele olhou a capa e ele falou assim, nossa, essa capa é da primeira tiragem. Como é que eles são? Porque essa só tem essa, as outras são diferentes. Esse disco, tanto que não está plastificado, porque a música explodiu tão assim de repente que não deu tempo de plastificar o disco. Ele saiu do jeito que estava da gravadora, né? E ele falou assim que não tinha esse disco.
Ele perguntou se eu queria vender. Eu falei, agora que eu não quero. Eu acho que você não vai ter dinheiro para pagar agora. E aí, recentemente, quando a Beck e os tiozãos gravaram a versão do Fuscão Preto com o Homem Rogério, eu encontrei com ele. Aí sim, ele autografou. Agora vale mais. Tá? Olha só, agora vale bem mais. Agora vale bem mais porque está autografado. E ele falou assim, realmente, essa aqui é a capa da primeira tiragem do Fuscão Preto, quando explodiu, né? Então, tá guardado a 7 chaves isso aqui. Sensacional. E aí comecei a juntar. Tem uma história engraçada até, que eu fui aí mostrar um disco para você, e que eu tinha comprado, que tinha encontrado lá na Eric Discos, né? Que era esse aqui. Juca Chaves. Juca Chaves, o Mexa-se. Mexa-se, mexa-se. Uhum. E eu peguei esse disco e fui para Bandeirantes para mostrar para você. Você estava gravando o programa, naquele final de semana era só gravação, tudo, e eu passei por lá e fui. Quando eu abri a porta do estúdio, bati em alguém. Adivinha quem era? Juca Chaves. E aí ele me viu com o disco na mão e falou assim: ai, você quer que eu autografe para você? Eu falei, claro. Mas foi totalmente sem querer. Foi assim, eu abri a porta, ele estava fazendo um programa lá e saí de cara com o Juca Chaves. Então, assim, a gente vai encontrando coisas reais e, né, nem tão reais. Como eu falo, reais não, é sem querer, né? Você foi por acaso. Eu fui mostrar para você o disco, né? Você estava fazendo a gravação e abri a porta de cara com ele. Outras coisas que a gente encontra, eu procurei durante pelo menos uns 10 anos um disco que as propagandas de jeans tinha trilha sonora. Starup, Levi's, Levi's, né, como diria hoje, Westop, e eu procurei um disco que era do Paris Group, música chamada Grafite. Eu nunca encontrei. E fui em vários sebos na cidade de São Paulo. E aí eu acho que eu estava... Acho que foi até no sebo do Messias, né? O cara falou, chegou uns discos novos aí, uns compactos novos, você não quer dar uma olhadinha e tal? Eu olhei, nada, né? Quando eu virei assim para trás e barrei numa pilha de compactos. Uma pilha enorme, assim, espalhei disco na loja inteira. E qual o disco que eu encontro? Sem querer. Vá. O disco que eu estava procurando, mas foi também, sim, depois de 10 anos de procura, não tinha cópia na internet, tá? Que era uma famosa, uma música que... Os tempos que os comerciais duravam 2 minutos. Uhum. E aí foi um disco que eu encontrei também sem querer. Agora, tem uma história que para mim é muito marcante, que simboliza muito isso que você está falando, né? De você falar de, assim, eu tenho 500 compactos, eu tenho não sei quantos LPs. Porque, assim, que não é a quantidade, né? Mas as histórias que tem por trás de cada um. Sim, sim. E uma coisa marcante, Mira, que você fez assim o programa aí uma vez para o comercial mais cedo, quando a gente teve a presença da Rosa Miyake. Exatamente. Eu queria que você contasse essa história, porque para mim é muito marcante, né? As coisas que você guarda, as memórias que você tem. E eu acho que aquele programa simbolizou isso. Sim, sim. Eu lembro que você me perguntou, né? Eu falei, olha, eu vou entrevistar a Rosa Miyake. Você tem alguma coisa? Eu falei, olha, eu tenho só o compacto da Varig com o tema do Urashima Taro aqui, né? Assim, que eu me lembrava até. Agora, a música dela, assim, sinceramente, eu não lembro. Eu vou dar uma olhada aqui nos discos, né? Mas antes eu pesquisei na internet, vi de um rapaz anunciando os discos no Nordeste até, mostrando que ele tinha um disco da Record, o terceiro festival da Record, e tinha lá Rosa Miyake, Uma Dúzia de Rosas. Era a música do Carlos Imperial. Falei, legal. Eu falei, eu tenho esse disco. Fui lá no negócio, peguei, ripei a música, né, que é para passar para uma forma digital, da vitrola para o digital, gravei no pendrive. Falei, Marcelo, eu tenho isso aqui, vou levar amanhã, né? Vim participar, eu trouxe a única música que eu tinha levado aquele dia, aliás. Né? E começou a entrevista com Uma Dúzia de Rosas do Carlos Imperial, Rosa Miyake ao meu lado, Mário Jun filmando, o filho da Rosa, e aí, de repente, ela começa a chorar,
chorar, o filho começa a chorar, eu olho para o Marcelo, deixa tocar. E tivemos que ir para o intervalo, porque ela realmente se emocionou, que ela não tinha essa música. Sabe? Ela realmente estava procurando, inclusive, eu peguei e dei o disco para ela, né, na hora. Porque ela se emocionou muito. Isso realmente emocionou a gente também, ficou emocionado, porque a gente não sabia o que estava acontecendo, né? Foi só uma única música e o programa acabou girando praticamente quase em cima de toda daquela música, né? Foi muito emocionante. Foi de fato todo mundo ali. A gente pediu comercial porque todo mundo se emocionou a tal ponto que não tinha mais, não dá para falar. Aí, quando a gente tinha como falar. Se restabeleceu, a gente voltou. Mais algumas curiosidades, Mia, porque a gente já vai daqui a pouquinho encerrar e você tem tanta coisa para mostrar, tanta história para contar. Assim, tem as histórias dos... deixa eu ver aqui, vai pegar uma interessante. O problema é que ele está pesquisando agora. As 500... eu estou pesquisando agora, porque tem tanta coisa. Tem uma caixa ali com 500 compactos do lado dele. Sim, olha aqui. Eu tenho outro dos originais do Jingles, é esse aqui. Vamos mostrar aqui, ó. É meio difícil, essa capa é complicada. Não dá para ler assim. Não dá para ler essa capa. Essa aqui é o jingle do Café Seleto original, tá? Arquimedes Messina. Arquimedes Messina. É do Arquimedes Messina, Café Seleto? É o Arquimedes Messina do Café Seleto, tá? Que é um disquinho azul. Ele tem aqui a primeira versão, né? Ela tem cantado pela Simone, tem pelo grupo de crianças e tem a parte instrumental. E eu encontrei... O Fábio Dias vai querer conversar com você, hein? Vai. E outra coisa curiosa também, eu tenho também as fitas... Aqui a fita cassete aqui, dá para ver? Deixa eu virar aqui assim. Música de bordo da Varig, olha só. A Varig sempre teve ligada à música, né? E essa fita aqui é um conjunto, né? Acho que são 6 volumes. Foi produzida pelo Arquimedes Messina também, né? No tempo que a Varig era a super poderosa Varig. Que mais? Correndo. Vamos lá, para terminar, vamos lá. Terminar, peraí, cadê? Perdi, Marcelo. Perdi o disco. Só que é normal, é Caçadores da Música Perdida. Se ele tivesse aí, não faria sentido. Bom, vamos dar uma passada rápida. Um disco comemorativo do Sesc Centenário da Independência. Nós estamos aí para completar o bicentenário. Esse aqui era um disco que tinha o hino nacional, o hino da independência, né, que um banco produziu. Tá? Banco Real, em 1972. Mais um. Tenho aqui... Você conhece o Luiz Maurício? É o Lulu Santos. Lulu Santos. Antes de virar Lulu Santos, né? Era Luiz Maurício. Uhum. Deixa eu ver quem mais. Jodie Foster, cantora. Olha só. Que legal. Tema da novela Te Contei. Te contei. E assim, eu acho que uma capa muito engraçada é um lugar que tiraram, né? Fizeram num balcão de açougue, trilha sonora da novela O Italianino e Italianinho. A flor que o tempo guardou no açougue. A foto foi tirada no açougue. João da Praia, onde a vaca vai, ele ganhou muito dinheiro e ele lançou o segundo disco, né? Com Minha Vaca Lavei a Égua. Muito bom. Muito bom. O que mais que eu tenho aqui? Bom, a gente pode ficar dias aqui falando com olha, tem bastante coisa. Eu tenho Terezinha Sodré cantando. O que mais? Gente, aqueles discos... Oi? Não se preocupa. Olha só. Esse aqui é um disco de papel. Olha. Tá? Propaganda da Colinos com o Aguinaldo Rayol cantando Na Praia, né? Então eles fizeram uma promoção lançando um disco de papel. Mas eu estou procurando e, Marcelo, sério, eu perdi. Tudo bem, faz parte. Você apresenta a semana que vem. Não, já achei. Eu encontrei o compacto das lojas Johann, cantado pela Rosa Miak.
Olha que sensacional. E ela canta também o Parabéns a Você aqui. Uma versão da... Sensacional. Deixa eu ver o que mais. Tá bom, Mir, tá bom. Tá bom? Por hoje tá bom. Ah, então tá. Tem mais algum? Última música perdida. Música perdida? Não, é a capa perdida, porque é uma capa muito, muito divertida do Gengis Khan, Comer. Uia! Parece personagem do Cid do Pica-Pau Amarelo. Você está sofrendo com isso da música digital, né? Porque o bacana era guardar as capas, né? Eram obras de arte, ou não, né? Ou eram muito divertidas. Isso não existe mais, né? Não, o digital é assim: você clicou, você tem a música que você quiser, que você quer, né? Você pode pesquisar, você encontra. Mas era muito gostoso você ir numa loja, ficar vendo as capas, descobrindo, porque às vezes tinha muita coisa que você não tinha a notícia ainda. Então você ia descobrindo. Eu gostava mais dos velhos tempos. Hoje o digital, você digita, tá aí, tá tendo essa polêmica inclusive com a Anitta, né? Teve esse número de acessos. Antigamente era pela venda de disco. Vendeu? Ok, você tá lá no top, né? Ganhava disco de ouro. Hoje é um meio digital, é um meio que até acaba perdendo o controle, né? Você não tem muito controle disso, né? Porque não se sabe como é que funciona o esquema, né? Mas antigamente era vendeu, ok, sucesso. Falando em ver sucesso, o último aqui, Marcelo, inclusive esse aqui tá na... Espera aí, calma aí. Eu nem sei te dizer como é a música, porque eu comprei esse disco aqui. Você comprou a capa? Não, eu comprei o disco por causa do Lauro Corona, foi a época que ele morreu, inclusive, tá? Uhum. Esse disco tá lacrado, ele tá fechadinho, ele nunca foi aberto ainda. Então, eu não sei dizer, mas eu comprei, eu tenho esse disco guardado. Um dia, quem sabe, eu abra ele e faça... Muito divertido. Mir, muito obrigado pelos 500 boletins, né? Que, como eu disse no começo, se a gente contar todas as participações, aí passa de 1000, tranquilo. Com certeza passa de 1000, sim, porque, nossa, foram várias, e todas memoráveis. Márcio Franco, a gente levou os com a Márcia Cardial, né? Que o ouvinte pediu a abertura do programa, a gente levou a Márcia Cardial lá no estúdio, tudo. Muito legal. Foi muito legal mesmo. Foi um tempo muito gostoso, muito bom. A gente aprendeu, conheceu muitas pessoas também. A nossa equipe, né? É muito legal. A nossa equipe é muito bacana. Muito divertido. Bom, Mir, mas embora a gente esteja aqui nesse momento de festa, comemorando, né, os 500, nós não vamos te deixar em paz, né? Então, não. Hoje, gente, já vem o 501, não é? Mir, um grande abraço, feliz Páscoa para você. Obrigado igualmente para todo mundo. Para toda a família, né? Muito obrigado. Você gastou muito em ovos de chocolate esse ano? As crianças cresceram. É bom, isso é bom. Esse é lado bom. Eu só tenho sobrinhas netas, né? Só elas são 2, então é mais fácil. 2 não, na verdade são 4, né? Porque tem 2 no interior, mas vão ganhar. Os outros então, feliz Páscoa para todos aí. E obrigado igualmente. E agora, então, né, depois dessa conversa com Antônio Mir, vem aí o boletim 501 dos Caçadores da Música Perdida. E logo a gente faz outra conversa dessa para comemorar o 1000º, tá bom, Mir? Com certeza. Tá bom? Um abraço, boa Páscoa a todos aí. Vai guardando as coisas aí, hein? É perdido, mas não precisa ser tão perdido assim. Pode deixar. Abraço. Outro, tchau. Vamos lá, Antônio Mir, mais Antônio Mir no nosso programa agora. Vem aí. Os Caçadores da Música Perdida. Olá, curiosos. Hoje é possível montar uma playlist com suas músicas favoritas em questões de minutos. Podemos escutá-las com os amigos, dar uma caminhada e até cair na estrada ao som dela. Nos anos 70, você podia comprar uma playlist já pronta e fazer tudo isso também, mas a graça estava na personalização. Claro que não dava para ouvir um disco de vinil caminhando ou viajando de carro, mas uma invenção de 1963 da empresa holandesa Philips foi a salvação. Um pequeno dispositivo magnético onde era possível gravar áudios, a fita cassete. Nesse tempo,
Ter uma playlist personalizada não era tarefa fácil. Nada do clicou e pronto. Você ligava o rádio e ficava esperando aquele sucesso ser tocado na programação. Tudo certo agora? Ainda não. Está faltando um dos equipamentos principais. Um gravador de fita cassete. Tudo pronto agora? Não. Falta o microfone. Isso mesmo. A gravação era feita na base do microfone. E você precisava contar com outros fatores. A estação de rádio tinha que estar bem sintonizada. Um leve toque no botão de sintonia e o som ficava com chiado. Vale lembrar que ainda não existiam rádios FM. Era tudo gravado dos programas musicais apresentados na AM. Ainda tinha que contar com o maior silêncio no ambiente, torcer para ninguém abrir a porta do quarto, rezar para que o cachorro da casa vizinha não latisse, ou alguém te chamar ou falar algo na hora da gravação. Nesse trecho, eu incluo os locutores que normalmente conseguiam estragar aquela gravação perfeita quando diziam o nome da emissora no meio ou no finzinho da música. E como tudo era em tempo real, você tinha que ficar ao lado do gravador o tempo todo, com os dedos prontos para apertar as teclas REC ou STOP. Com o avanço da tecnologia, surgiram os rádios gravadores e os tape decks, muito mais modernos, que facilitaram o processo de gravação das fitas cassete em casa. Elas se popularizaram e era comum as gravadoras lançarem simultaneamente discos de vinil e a versão deles em fitas cassete. O risco numa faixa que fazia uma música pular era um dos temores dos donos dos discos de vinil. O medo de quem utilizava as fitas cassete é que ela fosse mastigada pelo toca-fitas. Mas caso a fita se rompesse ou ficasse muito amassada, ainda havia uma solução: abri-la, cortar o pedaço danificado e uni-los utilizando um pequeno pedaço de fita adesiva transparente. Aliás, a fita adesiva transparente era obrigatória no estojo em que carregávamos as fitas cassete. Outro acessório importante era uma popular caneta esferográfica. Ajudava muito na hora de rebobinar as fitas cassete, enquanto outra era reproduzida. Discos de vinil, fitas cassete, CDs, meio digitais, não importa qual tecnologia para reproduzi-las, pois as músicas sempre serão apreciadas. Antônio Mier para o Caçadores da Música Perdida no Olá, Curiosos. Agora é hora de provar que o mundo inteiro é curioso. Bom, na hora de fazer, de preparar a pauta para esse programa, eu falei assim, puxa, é o programa da Páscoa, né? Aí você fica procurando as suas referências, os seus livros. Aí eu peguei aqui o Bandeiras de Todos os Países do Mundo, do Tiago José Berg, que é um livro espetacular, né? Para quem gosta de histórias de bandeiras, sempre mostro aqui, mas tem toda a história das bandeiras, das províncias, dos estados do mundo inteiro, bandeiras históricas. Aí eu achei aqui a bandeira da Ilha de Páscoa. Eu achei a bandeira da Ilha de Páscoa, falei, puxa vida, Ilha de Páscoa, por que tem esse nome? E o que quer dizer essa bandeira tão curiosa? Aí, hoje, no Todo Mundo Curioso, então, nós temos um convidado especial. O Tiago José Berg vai contar essa história para a gente. Descoberta pelo holandês Jacob Regiven no dia 5 de abril de 1722, um domingo de Páscoa, esta famosa ilha vulcânica de 163 km² é mais conhecida por suas 900 estátuas de pedra, chamadas de moais. Os nativos chamam essa ilha também de Rapa Nui, que significa Ilha Grande. E claro, a Ilha de Páscoa possui a sua bandeira, que embora não seja oficial, é formada por um retângulo branco com uma figura em vermelho muito curiosa. Ela é conhecida como Terreiva Reimiro, que é um adorno feito de madeira que era usado pelos antigos chefes tribais. Em cada ponta desse adorno apareciam rostos humanos, significando a proteção espiritual. Depois anexada pelo Chile, a ilha passou a usar a bandeira chilena e somente em 1993, com uma lei indígena, adotou seu emblema
não oficial. E o Thiago José Berg, então, essa bandeira está aqui. A bandeira está aqui também, é só procurar no Chile, né? Na América do Sul. Foi daqui que eu vi, falei, opa, isso aqui é o tema para o nosso programa. Está aqui a bandeira da Ilha de Páscoa, a bandeira chilena. Então, quem quiser, tem o livro Bandeiras de Todos os Países do Mundo, do Thiago José Berg, que fez também esse outro espetacular, Hinos de Todos os Países do Mundo. O Thiago é especialista nos dois temas e ele sempre aparece aqui no programa, né, para dar uns pitacos. Nós vamos colocar aqui na descrição do vídeo, no YouTube e no Facebook, né, os links para quem quiser os livros do Thiago, vai direto até a editora e compra os livros. São dois livros espetaculares. E eu falei agora há pouco, né, que o Guia dos Curiosos falou bastante de Páscoa essa semana nas redes sociais, então confira que o Guia dos Curiosos está no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Então, todos os dias tem novidades, né, e a gente vai colocando novidades diferentes para você nos acompanhar em todas as redes. Então, esses últimos dias, nós publicamos bastante coisa das efemérides da semana, né? Vou falar sobre elas mais daqui a pouquinho. Então, vale a pena você nos acompanhar também nas redes sociais, hein, gente? E você já sabe, mas é sempre bom, né? Porque tem sempre gente nova chegando. Como eu disse, toda semana eu preciso entrar nas redes sociais, porque as pessoas perguntam, nossa, por que não tem mais um programa de rádio? Claro que tem, gente, claro que tem. Só que agora em plataformas diferentes, mas é o mesmo programa que funciona exatamente igual. Se você estiver no YouTube e fechar os olhos, você vai ver que o programa funciona perfeitamente bem, né? Porque eram os mesmos colaboradores. E estamos nas plataformas aí de áudio, no Deezer, no Spotify e no SoundCloud. Ah, mas tem que pagar? Não, não tem que pagar nada, não tem que se inscrever, é só baixar o programa e ouvir a hora que você quiser. Porque aí fala assim, puxa, eu vou ao supermercado, não dá para ficar no YouTube. Claro, só baixar e ouvir a hora que você quiser, do jeito que você quiser. O importante é ouvir, compartilhar, curtir, comentar, para a gente continuar fazendo o programa para você. Certo? Então, o programa não mudou. O programa não mudou, só mudou de plataforma. E tem mais, e teve um ganho ainda, né? Porque antes o Magalhães Júnior fazia um quadro dentro do programa. Agora ele ganhou um programa só para ele. Programa que é só dele, que é o Quem Te Viu, Quem te vê. Todas as quintas-feiras ele estreia às 8 da noite. Isso não quer dizer que você precisa ver quinta-feira às 8 da noite. Não, você pode ver a hora que você quiser, no dia que você quiser também. Por exemplo, hoje, sábado, 16 de abril, se você entrar na página do Guia dos Curiosos, eu ia falar no canal do Guia dos Curiosos, no YouTube, você tem lá playlists no alto, você clica em playlists, procura o Quem Te Viu, Quem te vê, tem os 77 programas que o Magalhães já fez, tem todos. Dá para ver a evolução do programa, né? Como ele começou de um jeito, aí a gente foi achando o formato, hoje ele está parrudo, foi finalista do Prêmio APCA no ano passado, como um dos melhores programas de rádio / podcasts da atualidade, deixou a gente muito feliz. E a gente sempre coloca aqui um teaser, né? um pedacinho, para você entender qual foi o tema do programa passado. Aí, terminando o programa aqui, ou amanhã, ou segunda, você entra lá e confere, porque é a história verdadeira da televisão. A gente está mostrando a história verdadeira da televisão. Vamos ver um trecho que na quinta-feira agora, o Magalhães falou de programas femininos apresentado por mulheres, isso no período vespertino do início da televisão brasileira. E eu provocava o Magalhães, quem foi, né? Quem foram as primeiras Ana Maria Braga da televisão? E ele respondeu isso para a gente. Confira, por favor. Quais eram as diferenças, então, desse Revista Feminina e do Entre Mulheres? Bom, começava pelo fato de ter uma âncora feminina, a própria Maria Tereza Gregori, a paulistana, nascida em 1928, que nos deixou em 2013. A Maria Tereza Gregori
muito simpática, extrovertida, uma mulher de um carisma assim, sensacional. Para começar, ela abria o programa com uma sessão chamada Capa de Revista. O programa chamava Revista Feminina, então ela mostrava a capa da revista, em que ela apresentava todas as atrações do programa. E ela se tornou produtora e apresentadora do programa. Ela era uma excelente entrevistadora e muitas vezes ela dividia a bancada de locução com o próprio Gilberto Amaral de Campos, como, por exemplo, na bancada ali para dar o horóscopo do dia. Olha só. Eu tenho uma pergunta bem legal para te fazer, Maga, que uma hora eu vou acertar, né? Dá para dizer que a Maria Tereza Gregori foi a primeira Ana Maria Braga da TV? Eu acho que ela foi. Na minha opinião, sim. Até porque, Marcelo, muito por causa dela, o programa logo se tornou sucesso, passando para 2 horas de duração diárias, quer dizer, de segunda a sexta, lembrando que era sempre ao vivo, assim como era o programa da Marília Moreira, Entre Mulheres ali na TV Record, o programa Revista Feminina era ao vivo. E o Revista Feminina foi um programa voltado para a mulher, mas ele não tratava a mulher como uma simples dona de casa. Havia uma preocupação em passar, além do entretenimento, também cultura. Por exemplo, quem participava do programa? O poeta Paulo Bonfim, que apresentava uma crônica diária no programa. A educadora Suzana Rodrigues, ela falava da educação infantil num quadro chamado Eu e Você. O jornalista Maurício Loureiro Gama, nós falamos dele aqui, se não me engano... Vizinho do meu pai. Logo no começo, né, que ele fazia uma dobradinha com o jornalista Tico Tico, mas o Maurício Loureiro Gama apresentava uma crônica, não era diária, era uma vez por semana, chamada Com Amor e Ironia. O grande Geraldo Vietri, ele apresentava um quadro chamado Parece Incrível, mas... Né? E o que era esse quadro? Nada mais era do que a encenação de um fato verídico acontecido em qualquer lugar no mundo. Tinha também balé com a Nancy Rinaldi, tinha uma apresentadora chamada Laura Figueiredo, que apresentava novidades em disco, um quadro que se chamava Disco Vision, ou Disco Vision, mas eu acho que era Disco Vision. Tinha a apresentação também, aí sim, claro, né? E se tratando de mulher, de um quadro chamado Vaidade e Beleza, apresentado pela Marlene Mariano, e também tinha moda, né? Com um figurinista italiano chamado Amalfi Constantino. E havia ainda um noticiário feminino, que era apresentado pelo locutor Gilberto Amaral de Campos, e tinha também espaço para, por exemplo, a bela garota propaganda, a Carmen Rocha. Agora, Marcelo, tudo isso que eu citei não aconteceu assim tudo ao mesmo tempo. Ele foi acontecendo no transcorrer do programa. Mas o programa que começou tendo 1 hora, em 3 meses passou para 2 horas. Sinal de que tinha uma grande aceitação. Então tá aí o Magalhães Júnior, tem muito mais divertido. Se você entrar depois no programa, no canal do Guia dos Curiosos no YouTube, tá tudo lá. E mais uma vez, não deixe de curtir também as nossas redes sociais. Por exemplo, vou dar mais um exemplo. Na quarta-feira passada, dia 13, né, nós comemoramos o Dia do Beijo. E tem um monte de reportagens sobre beijos no site do Guia dos Curiosos. É só você entrar e está lá em cima, ó, procurar, tá vendo? Procurar e a lupinha. Você escreve beijos lá e vai ver esse o beijo que selou o final da Segunda Guerra, que é uma história espetacular, né? Os primeiros beijos da história, os beijos mais longos. E vocês nos ajudam muito. No Instagram, alguém me perguntou por que
se comemora o Dia do Beijo no dia 13 de abril. E aí eu fiz uma pesquisa e está lá também no site do Guia dos Curiosos. Então, para quem é beijoqueiro, beijoqueira, tem aí muita coisa legal no site. E essa é bacana, hein? Porque eu não achei em lugar nenhum a história verdadeira do 13 de abril, do Dia do Beijo. E aí a gente explica. Então, você escreve lá na busca, né? A gente pode até colocar isso na home. Vamos colocar na home do site do Guia dos Curiosos. A origem e as lendas do Dia Internacional do Beijo. Essa é uma história muito legal que a gente colocou e eu não vi em outro lugar. Né? Procurei em outras línguas, até não achei essa história em outro lugar. Então fica o convite para você curtir o site do Guia dos Curiosos. E fica o convite também para você curtir os vídeos que nós estamos fazendo no TikTok, né? Que depois são publicados também no Instagram e no Facebook. São vídeos curtinhos, de até 1 minuto, sempre com uma curiosidade bacana. E o vídeo em destaque essa semana conta a história de um brinquedo, que era ali, brinquedo dos anos 50, e que a garotada voltou a conhecer por causa do filme Toy Story, né? O Senhor Cabeça de Batata. Vamos ver o vídeo. O Senhor Cabeça de Batata foi criado em 1949 por um designer americano chamado George Lerner. Depois de várias negativas, uma empresa de cereais matinais comprou a ideia e começou a colocar as pecinhas de plástico dentro de suas caixas. As pecinhas, né, o olhinho, a boquinha, o narizinho, o bigode, vinham com alfinetes na parte de trás porque era preciso espetar as pecinhas em batatas ou legumes de verdade. Em 1952, uma empresa chamada Hassenfeld Brothers, né, que depois viraria Hasbro, comprou os direitos e começou a pagar os royalties diretamente para a Lerner. Já no primeiro ano, a Hassenfeld vendeu 1 milhão de kits com as pecinhas. Em 1953, lançou a Senhora Cabeça de Batata. Só que os pais começaram a reclamar do desperdício de comida, né? Dessa coisa de ficar brincando com as batatas, com os legumes. Por isso, em 1964, a empresa lançou o corpo em plástico do bonequinho. Tá aí, ó, uma curiosidade sobre o Senhor Cabeça de Batata. E no site do Guia dos Curiosos, eu sei que eu falo muito do site do Guia dos Curiosos, mas é porque tem muita coisa legal lá, tem muita coisa para pesquisa muito bacana. Então, essa história continua no site do Guia dos Curiosos. Né? Você pode ver a imagem do George Lerner, eu escrevi sobre o livro que ele publicou também com essa história, tem fotos dos antigos bonecos, das antigas pecinhas, né? Quando era preciso espetar nas batatas e nos legumes. Então, dá uma visitada no site do Guia dos Curiosos e lembra sempre que o programa ele não termina aqui. Né? O programa é para provocar a sua curiosidade, para você continuar pesquisando, ou no site do Guia dos Curiosos, ou em outros lugares de pesquisa. Muito importante, né? E vocês me abastecem sempre com muita curiosidade, né? Se vê essa provocação do Dia do Beijo, ali no Instagram, um comentário, Marcelo, explica a origem do Dia do Beijo. Puxa, já rendeu uma pesquisa que durou na noite de quinta-feira a noite inteira, quase. Então, muito bacana essa ajuda que vocês me dão. E já que a gente está falando da parte de crianças também, no dia 18, né, segunda-feira agora, nós comemoramos o Dia Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Quem que foi? O Marcelo Abud, na semana passada, falou sobre isso, né? Ele comentou que a data foi escolhida, 18 de abril, por ser a data de nascimento de Monteiro Lobato. E aí o Silvio Alexandre pegou, ouviu, né, lembrou, né, pesquisou e traz agora um universo fantástico aí com polêmicas da obra de Monteiro Lobato. Universo fantástico. Em abril de 1882, nascia Monteiro Lobato, em Taubaté, São Paulo. Escritor, jornalista, tradutor, empresário da indústria do petróleo e editor, ele foi um dos primeiros autores da literatura infantil do nosso país e de toda a América Latina. Mas Lobato não escreveu apenas para o público infantil. Sua produção abrange textos sobre petróleo, ferro e obras de cunho nacionalista. Mas merece atenção seu único romance adulto, uma ficção científica lançada em 1926 como O Choque,
Romance do Choque das Raças na América, do ano de 2228. E é lançado 20 anos após como O Presidente Negro. A obra fala sobre segregação e esterilização de população negra. O enredo apresenta forte ligação com o ideal da eugenia, como revela um grande anúncio de 8 de janeiro de 1827. A eugenia, termo do grego bem-nascido, propunha a purificação da raça humana, baseada na adoção de medidas radicais de higiene social para excluir negros, imigrantes asiáticos e deficientes de todos os tipos. No início do século XX, médicos, engenheiros, jornalistas e muitos nomes considerados a elite intelectual do Brasil viram na eugenia a solução para o desenvolvimento do país. E Monteiro Lobato não estava sozinho. Entre outros, a paulista Adalzira Bittencourt, com seu romance Sua Excelência, a Presidente da República do ano 2500, discutia uma reforma social com ideias eugenistas, propondo a melhoria da espécie através de políticas públicas de higiene e saúde. Mas foi o livro São Paulo no ano 2000, ou Regeneração Nacional, do dentista Godofredo Barnsley, a primeira história em que se pretendia moldar os destinos do Brasil por meio de medidas do Estado para o controle físico e comportamental da população, antes mesmo da chegada do movimento eugenista ao Brasil. Claro que o Presidente Negro de Monteiro Lobato simboliza um pensamento racista que permeava a sociedade brasileira no início do século XX. Ninguém está livre de ideias equivocadas. Mas daí a censurar sua obra vai uma distância muito grande, sobretudo porque a censura sempre é condenável. Informou Silvio Alexandre, lembrando do conselheiro Acácio, que dizia: ninguém está isento de seus próprios defeitos. Para o universo fantástico do Olá, Curiosos! E para mostrar a sinergia, né, entre os nossos colaboradores, o Marcelo Abud falou do Monteiro Lobato na semana passada, aí o Silvio Alexandre já lembrou do aniversário do Monteiro Lobato, já preparou esse texto, né, que é bastante discutida essa questão atualmente, né, e aí a gente imediatamente já lembrou aqui que Monteiro Lobato foi tema também de páginas no site do Guia dos Curiosos, e foi tema também de um programa do Magalhães Júnior, falando do sítio do Pica-Pau Amarelo, e tem o link desses programas também no site do Guia dos Curiosos, que eu vou mostrar agora. Né, a primeira adaptação de O Sítio do Pica-Pau Amarelo foi na TV Tupi em 1952. Essa reportagem já manda direto para o Quem Te Viu, Quem TV do Magalhães Júnior, que ele explica como que a obra de Monteiro Lobato foi parar na televisão. Né? Isso, olha, nós temos em 1952, já faz tempo, hein? Então fica esse convite, né? Depois do programa, se você se interessa por Monteiro Lobato, dá para ir muito além. E se você quiser escrever para a gente também, eu tenho dito que hoje está tão complicado a questão dos comentários nas redes sociais, que as pessoas ficam brigando, xingando, né? Infelizmente virou ringue de boxe. Então, às vezes, né, eu fiz uns posts recentes, e aí você atrai um público diferente, que é muito bacana, mas ao mesmo tempo gente que não entende o conceito aqui das curiosidades, está lá para brigar, para discutir. Aí você tenta bloquear um, bloquear outro, mas depois cansa um pouco. Você fala, deixa as pessoas brigarem lá. Então, fica o convite também, se você tem alguma sugestão, você quer propor alguma coisa, em vez de entrar nesses rings, aí você escreve para a gente, olacuriosos@guiadoscuriosos.com.br, que a sua sugestão chega mais rápido, né, fica mais fácil da gente interagir. Eu, de vez em quando, dou uma espiadinha lá, mas quando a coisa começa a degringolar, aí eu paro de ver, porque só entristece, né? As pessoas não entendem. E agora tem uma coisa que é muito curiosa, né, gente? Tem um tipo de público que a pessoa se acha genial
de entrar numa página de curiosidades e escrever, né? A pessoa acha que é gênio. E daí? Nossa, eu morreria sem saber. Nossa, como é que eu poderia viver sem saber disso? Umas coisas que... Né? Mas a pessoa se acha genial porque ela precisa comentar alguma coisa. Ela não tem inteligência para fazer nada melhor, então ela faz isso e abafa, né? E antes era uma coisa de garotada, né? Mas aí tem umas pessoas bem... já com uma certa idade que já podiam passar por isso, né? Mas tudo bem. Tem o ônus e o bônus, né? Das redes sociais, da internet, né? Santos Dumont sabe bem disso, né? Quando inventou o avião. Tem o bônus, você pode usar o avião para o bem, pode usar o avião para o mal, né? E a internet é o novo avião. E como a gente está falando do Dia Nacional do Livro Infantil, Infanto-Juvenil, deixa eu comemorar com os meus aqui, né? Esquadrão Curioso, Caçadores de Fake News, que é o meu livro do momento aí, o que as pessoas estão curtindo mais, as escolas adotando. História linda do Esquadrão Curioso. Esquadrão Curioso também está em Independência Zero, que fala dos 200 anos da independência agora em setembro. É uma brincadeira muito bacana. As crianças voltam no tempo e aí encontram Dom Pedro I bem no momento em que iria proclamar a independência. Esse livro está muito divertido. Tenho Parabéns a Você, que é o meu xodozinho agora, que é uma ficção baseada em fatos reais, a história de Dona Berta Celeste Homem de Melo, autora da letra do Parabéns a Você em português, comemorou 80 anos em fevereiro. Estou apaixonado por esse livro aqui, as pessoas que têm lido, têm comentado, têm mandado mensagens muito legais, logo logo vai estar em escolas também, me deixa super feliz. E O Mistério da Figurinha Dourada, outro livro maravilhoso. Eu vou falando maravilhoso, mas é que eu gosto demais dessas histórias, elas me deixaram muito feliz, né, os resultados. E agora, como tem Copa do Mundo esse ano, e volta as figurinhas da Copa, das crianças colecionando, livro que voltou com tudo também para as escolas esse ano, fiquei bastante satisfeito. Tem outros livros meus dedicados ao público infantil, juvenil, tem, sim senhor, né? E eu vou falando, vai ser ao longo dos programas, né, para não ficar cansando vocês também, mas entrando no site da Panda Books, ou entrando aqui na descrição dos vídeos, vocês vão encontrar todos os livros, é muito fácil. Eu queria mostrar uma foto muito divertida que eu encontrei na internet essa semana. Foi uma negociação que levou 7 meses, até que finalmente o McDonald's da Malásia, país asiático, conseguiu autorização para pintar a faixa de pedestre de amarelo, imitando batatas fritas. Essa faixa de pedestre amarela, né, fica em frente à primeira loja do McDonald's da Malásia, na capital Kuala Lumpur. Foi inaugurada em 1982, então também em comemoração aos 40 anos desse McDonald's. Olha que foi uma coisa muito divertida, uma ideia muito original. Por falar em ideia original, para falar mais um pouquinho de Páscoa, né, de ovos, nós vamos falar com o professor Ward Marx, porque sempre, né, ele olha para o acontecimento e diz, aí tem história. Aí tem história. Olá, curiosos. E os ovos de Páscoa, hein? Caros? O meu coelho tem reclamado bastante, aí eu falei para ele, quer saber de ovo caro, meu chapa? Vem comigo que aí tem história. Bem, sabemos todos os significados dos ovos de Páscoa. Se você não sabe, eu vou te contar discretamente. Fertilidade, continuação da vida. Por quê? Porque todo ser vivo tem na sua célula mais simples pelo menos 2 informações. 1, sobreviva. 2, multiplique-se. Por isso, todas as culturas deste nosso planetinha têm rituais de fertilidade. Sim, a presentear com ovos na Páscoa e tal é um ritual de fertilidade. Esse é o sentido da Páscoa. E surgiu muito antes da Páscoa. Sim, lá no Oriente Médio, quando o cristianismo surgiu com essa ideia de ressurreição, renascimento, o simbolismo dos ovos casou-se perfeitamente com a ideia de
uma nova vida a caminho. As tradições da Páscoa, agora ligadas diretamente aos ovos, levou aos ovos decorados, populares em várias culturas, principalmente no leste europeu. Ali as tradições da Igreja Ortodoxa, que se espalha num território que vai mais ou menos da Grécia até a Rússia. Olha, você vê ali reveladas verdadeiras obras de arte a cada primavera, que é a época da Páscoa, naquela região da Páscoa europeia. E os ovos coloridos de galinha, a princípio, foram se espalhando pela Europa e ficando cada vez mais sofisticados. Eduardo I da Inglaterra, no século XIII, dava de presente ovos de galinha banhados a ouro. Belo presente. Então, começou-se a produzir ovos de outros materiais, madeira, metal, porcelana. Isso ocorria na França de Luís XIV com recheios bem valiosos. Luís XV, por exemplo, presenteou a amante com um ovo que veio com uma estátua de Cupido dentro, como recheio. Cupido era o deus romano do amor para a amante. Todas essas práticas serviram de inspiração para um joalheiro e ourives russo de origem franco-dinamarquesa chamado Peter Carl Fabergé, herdeiro de uma linhagem que existia desde 1842. Antes de 1885, na Rússia, o czar Alexandre III deu à sua esposa ovos com joias. Em 1885, inspirado por algo parecido que existia na corte da Dinamarca, desde pelo menos o século XVIII, o irmão de Alexandre III sugeriu ao Fabergé, ao Peter Carl Fabergé, que cruzasse as duas coisas. Dá para fazer alguma coisa melhorada com a ideia de ovos e joias? Esse foi o estalo que o Fabergé precisava. Em 1885, ele criou para o czar o conhecido ovo de galinha. Por que ovo de galinha? Porque tem o formato de um ovo de galinha, se parece com um ovo de galinha, mas lembra aquela matrioshka, aquela boneca russa que tem uma dentro da outra? Você abre o ovo de galinha, dentro tem uma gema dourada, né, à base de ouro. Abre essa gema, dentro tem uma galinha sentada sobre palha dourada. Dentro dessa galinha, originariamente, havia uma réplica da coroa imperial e um rubi pendente, mas isso se perdeu. Essa peça, o ovo de galinha, fez tanto sucesso que a partir daí e durante décadas, até 1916, a cada Páscoa, uma nova criação Fabergé era entregue à família imperial russa e depois a outras famílias poderosíssimas, como da duquesa de Marlborough, na Inglaterra, ou dos banqueiros Rothschild, uma das famílias mais tradicionalmente riquíssimas da Europa. E, por falar nisso, cada peça em si é uma obra de arte absolutamente incrível, única e riquíssima. Por rica, entenda-se o seguinte: o ovo mais caro de 1913 custaria hoje cerca de 1.800.000 libras, o que dá uns 11 milhões e meio de reais. E o maior valor de um ovo Fabergé foi alcançado num leilão, 9 milhões de libras, que daria hoje quase 55 milhões e meio de reais. E aí? Ainda acha caro um ovinho brazuca de chocolate? Feliz Páscoa a todos! É isso. E depois do professor Vard Marx, chegou a hora do Gilmar Lopes. Aí o Gilmar Lopes, ele está ali sempre atrás de notícias curiosas, às vezes muitas lendas da internet.
E ele também aproveitou uma efeméride da semana. Na quarta-feira, né, já falei do Dia do Beijo, foi na quarta-feira, e na quarta-feira foi também o Dia do Hino Nacional Brasileiro. E olha só, até com o hino nacional brasileiro, não é que tem notícia que a gente não sabe se é verdadeira ou farsa? Gilmar Lopes. Verdadeiro ou farsa? No dia 13 de abril se comemora o Dia do Hino Nacional Brasileiro e sempre nessa data volta a circular um rumor que deixa todo mundo curioso. De acordo com o que foi espalhado por aí, o hino nacional teria uma partezinha ali, uma letra na introdução, que foi escondida por séculos. O trecho que teria sido perdido é mais ou menos assim. Espera o Brasil que todos cumpraiam o vosso dever. Ei, avante, brasileiros, sempre avante. E aí, hein? Será que essa história é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Essa lenda surgiu mais ou menos em 2008, quando um vídeo de uma senhora cantando esse trecho aí, dessa música, apareceu nas internets da vida. Depois, no ano seguinte, a agência de comunicação DW gravou essa música em estúdio, dando um ar muito mais profissional para essa música. A resposta para esse enigma, se esse trecho é verdadeiro mesmo ou farsa, eu encontrei lá no site do Guia dos Curiosos, do Marcelo Duarte, que conseguiu da própria bisneta do autor da letra do hino nacional, a Cecília Duque Estrada. Ela mesma disse que não há mesmo qualquer registro de que essa introdução tenha feito parte do hino nacional. A bisneta do Osório Duque Estrada também disse ao site Guia dos Curiosos que o hino nacional foi escolhido em um concurso público em 1909 e que não encontrou nenhuma referência a essa introdução nos textos do seu bisavô. Aí tem um detalhe, viu? Em 2009, a Cecília montou junto com a irmã dela o site Hino 100 Anos, que era para comemorar o centenário do hino nacional. Elas fizeram uma extensa pesquisa nos textos, nos artigos, nas poesias do bisavô delas e certamente se tivesse esse trecho perdido, elas iam encontrar. Então, amiguinhos curiosos, essa história de que tem um trecho do hino nacional que foi perdido aí na introdução é farsa! Essa história é uma lenda que sempre volta a circular nessa época aí, que se comemora o Dia do Hino Nacional. Ufa, ainda bem que não acharam essa parte nova, viu? Porque até agora eu não consegui decorar as duas partes direito. E aí, você quer saber se o que tá rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.e-farsas.com. Olha, nós vamos continuar nesse assunto em breve, porque essa história também deu o que falar, né? Eu falei para o Gilmar que eu conversei com a bisneta do Duque Estrada, do Osório Duque Estrada, quando eu preparei esse livro aqui, Ouviram do Ipiranga, a história, né, do hino nacional brasileiro. E, de fato, essa letra, ela foi escrita por um político chamado Américo de Moura. Na época em que estavam procurando a nova letra do hino nacional brasileiro, ele se candidatou com essa letra e não ganhou. Ela não foi escolhida. Aí, em algum momento, alguém achou, né, e como o concurso pedia para as pessoas encaixarem uma letra na música que já existia, então fazia sentido, né? Aí alguém pegou esse trecho, fez a brincadeira de falar, não, a introdução é essa, né? É de outro autor, uma letra que não venceu, aí misturou, e aí aquela coisa, né? Alguém fala como sendo verdade, aí tem um monte de gente que garante que cantava, que sabia que era assim mesmo, que esconderam, e a história vai correndo, né? E aí entra como lenda urbana. Mas nós vamos voltar a esse tema, porque eu já percebi que é um tema que as pessoas gostam, que é bastante polêmico. Vamos falar sobre isso sim. Então, olha, quem se interessou Ouviram do Ipiranga, a história do hino nacional brasileiro. Vou colocar também na descrição do vídeo aqui. E tem no site do Guia dos Curiosos, tem mais, viu? Tem 10 curiosidades sobre o hino nacional brasileiro. Vocês viram como eu mostrei o site hoje? Não é coincidência, não. É porque no site do Guia dos Curiosos tem muita coisa, muito material, né? É um arquivo gigantesco de curiosidades para quem quiser aí usar num trabalho de escola, né? De fazer alguma coisa diferente para sair do lugar comum, pode visitar. E nas próprias reportagens a gente vai colocando
os outros links, né? As matérias que têm a ver uma com as outras, para você ir pesquisando, navegando, se divertindo, né? O aprender é consequência, mas se divertindo também. E nós estamos chegando no finalzinho do programa mais curtinho. Nós vamos chamar agora o Guilherme Domenichelli. O Guilherme Domenichelli vai soltar os bichos. Deixa eu só explicar. Todo mundo fica esperando, né, como é um programa de Páscoa, do Guilherme Domenichelli falar sobre coelhos. Né? Guilherme Domenichelli vai falar os bichos, vai falar sobre coelhos. Mas nós falamos sobre coelhos no ano passado. E agora, né, com esse novo tipo de programa, em que ele fica todinho armazenado, guardado para você assistir a hora que quiser, não combina a gente falar de um tema que já falou, porque você pode pesquisar ali, entrar nas playlists, procurar Soltando os Bichos, e vai estar o Guilherme falando do coelhinho. Fala, nossa, mas vai falar de novo? Para quê? Né? Então você pode entrar a hora que quiser, procurar nas playlists, no canal do Guia dos Curiosos no YouTube, e está lá o Guilherme Domenichelli falando do coelhinho, né? Porque é o símbolo da Páscoa, ele já explicou tudo isso. Então eu falei, não, Guilherme, hoje vamos mudar de assunto. Né? Então tá aí o Guilherme Domenichelli agora para você. Soltando os Bichos, com Guilherme Domenichelli. Muitas pessoas me perguntam se as raias são animais venenosos. As raias são peixes parentes dos tubarões. E sim, todas elas têm veneno. As raias possuem um aguilhão, parecido com um ferrão, localizado perto da cauda. Ele é pontudo, serrilhado e pode inocular uma peçonha potente. Algumas espécies de raias possuem mais de um aguilhão. São animais tranquilos. Você pode até nadar bem próximo delas. Mas se forem perturbadas, podem causar ferimentos graves. Se alguém tentar pegar a raia com as mãos ou pisar acidentalmente no animal, ela vai enfiar o aguilhão que é coberto por uma fina camada de pele, onde estão inseridas algumas glândulas produtoras de peçonha. O ataque dilacera a pele e muitas vezes faz perfurações profundas, causando muito sangramento e dor. Em alguns casos, pequenos pedaços do aguilhão ficam presos na ferida da vítima, causando complicações. As substâncias tóxicas afetam o sistema cardiovascular, respiratório e causam necrose no local. A dor é intensa e persistente. Pode ocorrer dor de cabeça, dores abdominais, náuseas, febre, tremores, choque e até a morte da vítima. É um animal maravilhoso, muito bonito, mas precisamos ter cuidado. Bom, e agora aqui na hora da despedida, eu queria fazer uma homenagem também, né? Eu comecei falando no programa que essa semana foi muito difícil, eu nem sabia se ia conseguir fazer o programa ou não, né? Na terça-feira perdi meu sogro, Antônio Amin Zakzuki, que os amigos chamavam sempre de Zak, e às vezes algumas pessoas confundiam e falavam, o seu Isaac, né? Era Zak, o Zakzuki é Z-A-K, Z-U-K, né? E ele atendia como Zak. Foi aí um momento muito difícil que a gente passou essa semana, né? Já vinha passando aí, e eu resolvi que eu queria fazer o programa para prestar essa homenagem a ele, né? É uma pessoa muito divertida, muito alegre, e como todo descendente árabe, gostava sempre de uma mesa muito farta, muito cheia, adorava cozinhar para os amigos, e como tinha amigos, né? Uma coisa sempre muito cheia, a gente até brincava num almoço de domingo, falava assim, bom, quando é que chegam os outros, né? Porque era sempre uma coisa muito especial, adorava cozinhar, fazia isso com muito carinho, passou isso para a filha, o neto virou aí também um grande apreciador de bons pratos, fazia um quibe inigualável, e a melhor lasanha do mundo, que eu aprendi um pouquinho, né? Estou tentando pegar o legado aí, e eu queria prestar essa homenagem contando uma história que acho que é a história que mais me divertia, né? Quando eu ouvi pela primeira vez, e depois ele contava para os meus amigos, contava para os amigos dele, que um dos primeiros trabalhos dele foi numa esfirraria.
Ele trabalhava numa esfirraria, e é costume na colônia árabe que as famílias preparassem a sua própria carne, né, levassem a carne para a esfirraria faz a massa, e pegava a carne, né, as bolinhas, e colocava na esfirra e apertava para assar. Então, cada família tem o seu tempero, e isso é tradição. Muitas esfirrarias ainda fazem isso em São Paulo, né? Nós já fizemos isso, ele fazia isso também, preparava a carne e nós assávamos. E quando ele trabalhou nessa esfirraria, ele contava que algumas famílias mandavam a carne, né, embrulhada, e mandavam também colheres, né, mandavam as colheres. E por que mandavam as colheres? Porque não queriam que os funcionários da esfirraria manipulassem a carne com as mãos. Então era para pegar a carne, colocar na massa e apertar, né? Mandava colheres. Então ele recebia às vezes a carne e entregava para o esfirreiro e falava assim: olha, ela mandou as colheres, né, para você manipular a carne, para não pôr a mão. Aí disse que o esfirreiro pegava ele gostava de contar pegando a colher, né? Ele falava assim: o esfirreiro pegava a colher e falou: é para eu não colocar a mão na carne. Ah, tá bom. E aí se divertia todo mundo com essas histórias, e como tinha histórias. Então, Zac, muito obrigado aí pelos 22 anos de convivência, e até semana que vem, gente.